Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Sabe que horas são? Hora de Em Cartaz. Hora de se informar sobre as estreias da semana nos cinemas. A primeira que eu comento hoje é o novo desenho animado da Disney e da Pixar. Em Elementos, que finalmente estreia, depois de meses e meses de trailers, os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, vivem em uma cidade com uma regra básica. Eles não podem se misturar. Mas então, como fazer quando um ser de fogo e outro de água se apaixonam? Às vezes, a gente demora a aceitar uma verdade, se recusa a reconhecer a realidade. Muitas vezes isso acontece por uma questão de proteção emocional. A gente prevê que uma mudança de paradigmas vai causar dor e sofrimento, vai fazer a gente rever conceitos, abrir mão de um conforto psicológico. Mas é um processo de amadurecimento necessário. Eu comecei esse discurso para chegar na Pixar e dizer que a realidade que a gente precisa aceitar é de que a tal magia da Pixar se perdeu, ficou para trás em algum lugar do passado. É irresistível relacionar essa perda da magia a um marco profundo na história desse estúdio de animação tão importante, que foi o momento em que ele foi adquirido por outro estúdio de animação tão importante. Aliás, o mais importante de todos, a Disney. Mas aí alguém vai dizer, mas a Pixar produziu desenhos maravilhosos depois da aquisição pela Disney. Verdade. Eu diria mais, a Pixar produziu seus melhores desenhos depois que foi comprada pelo Mickey Mouse. Mas uma pesquisa mais atenta vai mostrar que essas produções, imediatamente posteriores à fusão, começaram a ser desenvolvidas antes, e em alguns casos até bem antes, do negócio ser fechado. Pois vejamos, o primeiro longa-metragem da Pixar foi o ótimo Toy Story. Depois vieram Vida de Inseto e Toy Story 2, antes de uma sequência impressionante de sucessos que, mais do que vender montanhas de ingressos, DVDs e Blu-rays, influenciaram a cultura pop. Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis e Carros. O lançamento desse último, em junho de 2006, coincidiu com o momento em que a Pixar mudava de mãos. Aí começava o período que, para mim, é o de ouro em matéria de magia, criatividade e capacidade de cativar e emocionar o público. Nem tanto, mas também Ratatouille, mas principalmente Wall-E, Up, Altas Aventuras e Toy Story 3. Essa foi a sequência de 3 filmes, cada um melhor do que o anterior, em que a Pixar aqueceu nosso coração e nos levou às lágrimas. Não dava para ficar melhor do que isso. E de fato, não ficou. Como eu disse antes, essas foram produções lançadas já na administração Disney, mas que estavam em desenvolvimento bem antes, que já estavam em desenvolvimento, quando o Mickey Mouse sentou na cadeira de presidente. Depois do maravilhoso e fundamental Toy Story 3, veio Carros 2, que também começou a ser concebido antes da mudança de guarda, mas que já revelava a mentalidade corporativa da Disney, ainda que seja um filme com coração. A partir dali, os longas-metragens lançados pelo estúdio encontrariam sim grandes momentos, como em Viva, A Vida é uma Festa, Red, Crescer é uma Fera e Divertidamente, que é disparado o que tem mais da velha magia. Mas é um desenho que no ano que vem já completa 10 anos. De resto, as produções da Pixar têm se dividido em mais do mesmo em continuações, como Lightyear, Os Incríveis 2, Carros 3 e Toy Story 4, ou em obras pouco memoráveis, como O Bom Dinossauro, Luca, Dois Irmãos ou Soul. A sorte está lançada agora para ver em qual caixinha Elementos vai ser colocado. Certamente não ajuda o fato de essa divisão de papéis entre os diferentes elementos lembrar um pouco demais Divertidamente. Mas se tem algo que a Pixar não perdeu, é a capacidade de explorar temas pouco comuns nas animações para toda a família, como a morte, por exemplo. No caso desse novo lançamento, os temas principais parecem ser a aceitação das diferenças e o romance, o que não costuma dar muito as caras nas produções do estúdio. Esse enfoque mais, digamos, maduro,
pode acabar mexendo até na classificação indicativa do filme. Sim, aqui no Brasil, Elementos tem classificação livre, que é a mais baixa. Mas nos Estados Unidos foi um pouquinho diferente. Lá ele recebeu classificação PG, que é a segunda mais baixa. Ela significa que crianças de qualquer idade podem assistir, inclusive sem a companhia de um adulto, mas os pais ou responsáveis são avisados de que alguma coisa ali pode mexer com a sensibilidade de crianças, principalmente as menores. No caso desse filme, é o palavreado. Não se preocupe, ainda não é dessa vez que você vai ouvir um palavrão em um desenho da Disney. De mais a mais, filmes absolutamente inofensivos, como Os Incríveis 2, Luca, Red e Soul, receberam essa mesma classificação pelos mesmos motivos. Quanto à aceitação das diferenças, o diretor Peter Sun disse que o filme é baseado na sua própria vida, com os pais imigrantes coreanos em Nova York sem falar uma palavra em inglês. Inclusive, os pais dele tinham uma mercearia parecida com a da família de um dos personagens do filme. A segunda estreia da semana nos cinemas é a comédia Que Horas Eu Te Pego, que traz a sensacional Jennifer Lawrence, pouco vista em filmes desse tipo, como uma jovem desbocada e meio perdida na vida. Ela resolve responder a um anúncio de um casal que oferece um carro para quem estiver disposta a, digamos, namorar com o filho deles. Um rapaz que está prestes a ir para a faculdade e, digamos, não conhece nada da vida. Eu gosto sempre de dizer aqui sobre como tem atores ou diretores que elevam o patamar de alguns filmes. Porque assim, vira e mexe eu me vejo naquela situação que você já deve ter se visto também, no caso com a minha namorada, com a minha namorada, de a gente ficar navegando pelos streamings, procurando alguma coisa para assistir. Aí ela lê a sinopse de um filme e parece interessante. Mas aí eu pergunto, tá, mas quem é o diretor? E quem são os atores? Por aí dá para tirar uma base se vai valer a pena ou não. Diretores e atores e atrizes bons fazem filmes ruins? Fazem. Elencos e diretores desconhecidos fazem filmes bons? Fazem também. Mas fazer essa avaliação é um parâmetro, é um modo de diminuir a chance de erro e de perder tempo com alguma porcaria. E se você escolhe um filme com a Jennifer Lawrence, diminui bastante a chance de erro e de perder tempo com uma porcaria. Com menos de 30 filmes no currículo e um pouco mais de 30 anos de vida, ela já tem 4 indicações ao Oscar e já ganhou uma vez por O Lado Bom da Vida e vai ganhar mais ainda com certeza. Ela é o tipo de atriz que, mesmo que o filme não seja grande coisa, ela faz valer a pena. Ela é uma presença luminosa e cheia de energia que parece capaz de fazer qualquer coisa em matéria de artes dramáticas. Ela dá conta de qualquer recado, do drama mais pesado à comédia mais rasgada, como o personagem chulo nesse Que Horas Eu Te Pego. Ainda mais que ela disse que nunca se divertiu tanto fazendo um filme quanto nesse aqui, que tem muita cara de produção dos anos 80, com esse ar meio politicamente incorreto, tipo Namorada de Aluguel, que é um clássico daquela época. Coestrelando com a Jennifer Lawrence, temos Andrew Barth Feldman, 21 anos recém-completados, um ator novato, com créditos principalmente em vídeos musicais. A grande notícia sobre ele é que ele adiou a entrada na super prestigiosa Universidade de Harvard para estrelar esse filme. Bom, para fazer par com a maravilhosa Jennifer Lawrence, até eu que sou mais bobo, oportunidade dessa não se recusa. Faculdade, depois ele vai atrás. Tchau. Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.